Deus abençoe. Eu quero falar aqui da grande tribulação, quero dar uma explicação bem importante, porque esse dia, a grande tribulação, é uma passagem profética no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, e também lá em Mateus 24, que fala da grande tribulação. Interessante, meus irmãos, são as situações que relata isso. Situações semelhantes, por exemplo, olha aqui, presta atenção. Em Mateus 24, versículo 21, fala assim. No capítulo 24, versículo 21, fala assim, ó. 24, 21. Diz assim. Mateus, perdão, eu estou em Lucas aqui, abri errado. Mateus 24, versículo 21. Versículo 21, que diz assim: porque haverá tão grande aflição, a qual nunca houve desde aquele tempo, nem tampouco haverá. Haverá uma tribulação que nunca aconteceu desde o princípio do mundo até agora, e nunca haverá algo semelhante. É interessante que no livro de Daniel, no capítulo 12, o profeta Daniel profetiza mais ou menos parecido, né, irmãos? O mesmo Espírito Santo que falou com Daniel, falou aqui em Mateus 24. Quer dizer, a mesma palavra, a mesma profecia do que há de acontecer, no Daniel capítulo 12, estou folheando a Bíblia aqui, o capítulo 12 diz assim, ó: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos de Israel, e haverá um tempo de angústia, ao qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Então nós podemos entender que a mesma profecia de Daniel capítulo 12 e de Mateus 24, versículo 21, é a mesma coisa. Está falando do que vai acontecer. E o que vai acontecer assim, irmãos, sobre o que as pessoas vão sentir durante esse dia de grande tribulação, de momentos difíceis para toda a humanidade, inclusive os ricos, os poderosos. No livro de Joel, estava anotando aqui, ó, no livro de, deixa eu anotar aqui, eu tenho anotado aqui, ó, deixa eu ver qual o livro do profeta que fala, Sofonias, capítulo 1, versículo 14, ele está falando que serão dias de densas trevas, dias, olha, diz bem assim, o grande dia está perto, o dia do Senhor, e se apressa muito. E ali diz assim, amarga a voz do dia do Senhor e clamará-lhe o homem poderoso. Até os poderosos, até os ricos vão clamar, porque estarão em aperto, porque não é só os pobres, não é só os cristãos, é todos grandes e ricos, livres e pobres, escravos, todos estarão em grande aflição. E eu anotei aqui o que vai acontecer, o que as pessoas vão sentir durante esse dia tão terrível que é o dia do Senhor. A Bíblia fala sobre grande angústia, grande aflição, que significa ou uma dor física ou moral, ou angústia, ânsia, é o que as pessoas sentirão. Também fala em Daniel capítulo 12 sobre tribulação, que significa aborrecimento, algo aborrecível, algo desagradável, aflição, tormento, adversidade, tristeza, infelicidade, amargura. Tudo isso que as pessoas vão sentir no seu interior durante aqueles dias. E não será um dia só. Pelo que a Bíblia diz no Daniel capítulo 12, diz assim, ó, no versículo 7, que será por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Significa um ano, um tempo, 2 anos, 2 tempos. Metade de um tempo seria 6 meses, durante 3 anos e meio. E por que será que é 3 anos e meio? Porque a Bíblia fala que a grande tribulação será 3 anos e meio. No livro de Daniel, no versículo 9, no capítulo 9 de Daniel, versículo 27, diz assim: e ele fará acordo com muitos por 1 semana. Eu vou ler aqui. Capítulo 9 de Daniel, versículo 27, diz assim, ó:
Daniel 9, versículo 27. E ele afirmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação está determinado sobre o assolador. Quer dizer, uma semana, a matemática bíblica está dizendo que uma semana são 7 anos. Um acordo de paz assinado por 7 anos. Durante os 3 primeiros anos e meio são a falsa paz. Os últimos 3 anos e meio é a grande tribulação. E nesse período as pessoas sentiram muita angústia, muitas aflições, muita agonia. E a Bíblia fala ali em Lucas capítulo 21, versículo 25, diz assim: e os homens desmaiarão. Eu quero ler aqui Lucas 21, olha, interessante o que as escrituras falam. É interessante, presta atenção aqui, meu amado irmão. Ó, capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. É o que está acontecendo. A NASA está vendo esses sinais e está passando algumas notícias para nós. E na terra, angústia das nações, imperplexidade com bramido do mar e das ondas. E depois do versículo 26, assim, os homens desmaiarão de terror em percepção das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. As pessoas chegarão a desmaiar por problemas de doenças que já têm, clínicos, ou porque estarão muito cansados, sobrecarregados, de muita angústia, de muito sofrimento, e chega a desmaiar. E o bramido do mar é um sinal que Deus está dando, que o mar está fazendo um barulho terrível, está vindo ondas, está dando tsunami, está dando tsunami meteorológico, está dando, por exemplo, ali a ressaca, está dando uma ressaca do mar assim, além do normal de 30, 40 anos atrás. Até porque o aquecimento global está fazendo com que os icebergs derretam, aumentando o nível do mar, fazendo que eles invadem as praias nas suas ressacas, nos seus tsunami meteorológico. Está acontecendo coisas terríveis que as pessoas estão perplexas. Mas o mar, o sinal do mar está dando esses bramidos do mar, essas coisas, é um sinal de Deus o que preste está para acontecer uma grande ira. Tá? Uma grande ira está para acontecer. Então, amado irmão, não dá tempo aqui de assinar para todo mundo, mas está todo mundo aqui entrando. Quero agradecer as pessoas que estão entrando aí, que eu não estou, é a primeira vez que eu estou fazendo essa live, na verdade, né? Ainda tem um pouquinho de falta de experiência, mas eu acredito, meus irmãos, que Deus venha abençoar cada um que está assistindo, porque eu estou falando de uma profecia. Olha, qual é a prova que nós temos? A prova que nós temos que nós estamos perto dessa grande tribulação. A prova que nós temos é o seguinte, irmão. A Bíblia fala aqui em Daniel 9:7 sobre um acordo de paz. E é incrível que semelhantemente essa profecia aconteceu em 2020, um acordo de paz com Israel, com o mundo, denominado o Acordo de Abraão, com o tema segurança e paz. Paz e segurança, o lema da ONU. O que diz as Escrituras no livro de Tessalonicenses diz assim: e como anunciar paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. O mundo está tudo tranquilo em alguns países, mas em outros países a guerra é constante. O medo é constante. Estados Unidos agora está enfrentando terríveis problemas de desastres naturais, né? Ali está acontecendo também umas perseguições ali de imigrantes. Está acontecendo, vai acontecer várias pessoas sendo desempregadas por causa da inteligência artificial, mas um socorro financeiro virá, né? Virá de uma forma boa, mas também suspeita, né? Mas haverá um socorro sim financeiro. Essas pessoas não ficarão sem salário, elas não deixarão essas pessoas sem salário. Agora, as profecias que estão se mostrando para nós. Então, se esse acordo de paz o acordo de Abraão é o que